Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, me manda uma mensagem lá pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. E se você curte podcast, deixa um review pra gente na Apple Podcasts e dá umas estrelinhas pra gente lá no Spotify, que também dá pra fazer isso agora também por lá. No episódio de hoje, eu recebo a Eliana Rigol, escritora gaúcha, que já mora fora do Brasil há 12 anos. A trajetória dela no exterior começou em Toronto, no Canadá, mas hoje ela mora em Lisboa, Portugal, com o marido e os filhos. Nesses 12 anos, teve vida no Canadá, processo de residência permanente, maternidade, sabáticos e mudança de carreira. Ela criou um curso online de parto natural e ela escreveu 2 livros, Moscas no Labirinto e A Fetal Revolution. Hoje ela tá aqui para falar um pouco dessa trajetória, seus aprendizados, e depois de eu ver todos os destaques lá, a maioria dos destaques da Eliana, eu cheguei à conclusão que não vai dar pra fazer uma história linear como eu costumo fazer aqui no podcast. Escolhi alguns tópicos pra falar com ela, que ela tem visões muito interessantes sobre a vida fora e sobre a vida no geral. Então, Eliana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar o convite de estar aqui no podcast, contando um pouquinho da tua história pra gente. Ai, Laura, um prazer é meu. Eu fiquei super curiosa. Vamos lá? Saiu de casa muito nova, aos 17 anos. Eliana nasceu lá na divisa do Brasil com o Uruguai e a Argentina. E ela foi para Porto Alegre e depois para São Paulo. Como que foi esse teu começo de sair de casa? Como era a tua vida em Porto Alegre, depois em São Paulo? Com o que tu trabalhava? Conta um pouquinho pra gente desse começo. Então, eu nasci no Alegrete. A minha cidade chama Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ela é uma cidade bem... Todos os gaúchos vão conhecer. Ela fica muito distante de Porto Alegre, 500 quilômetros de distância. É uma sociedade muito tradicionalista, né? E muito chauvinista, né? Aquela coisa clássica do machismo. Minha mãe é professora estadual, o que talhou muito a minha vida. É porque minha mãe é professora estadual, grevista e sindicalista. E comecei a ler jornal muito cedo, com 11 anos. Morava numa vila em Alegrete, meus pais eram super... não tinha poucos recursos, enfim, a gente não tinha... Mas sempre teve esse foco em estudar, então eu gostava muito de ler e eu lia sobre absolutamente tudo. E eu escrevia muito, eu tinha muitos sonhos noturnos mesmo, eu escrevia. E, enfim, algumas coisas que pautaram, assim, essa questão da política, de eu ler muito jornal e ser muito crítica, de eu falar muito, né? Eu nunca me calar, assim, perante a autoridade, nunca tive dificuldade de lidar com autoridades. Com 17 anos, eu saí de casa, né, como muita gente de lá, enfim, não existia a Universidade Federal do Pampa ainda, e fui para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre, na época, fiz vestibular, né, e passei no vestibular da PUC. A gente foi morar num apartamento, que era a única coisa que tinha restado depois das crises todas, né, que era esse apartamento que meu pai tinha conseguido, que a minha mãe disse, não vende, pelo amor de Deus, as gurias têm que estudar. E aí o meu sonho era ser promotora, eu queria trabalhar em ajudar mulheres e crianças, e eu queria ter poder, porque eu já entendia o mundo, eu já entendia o sistema, assim, né, o sistema patriarcal onde eu vivia, eu já entendia que eram os homens que dominavam, eu já entendia, enfim, o sistema político, e eu pensava como que eu posso ajudar e impactar. Até que eu fui com 25 anos para Porto Alegre, para São Paulo. Uma amiga minha, melhor amiga, mudou para São Paulo para visitar ela. E aí eu conheci um amigo em comum, enfim, ele era diretor de arte numa das maiores agências de publicidade de São Paulo, uma multinacional. Eu já advogava, assim, informalmente, naquele momento super difícil quando tu te forma em direito, porque tu fica sem dinheiro dos estágios, né, e eu sempre trabalhei durante toda a faculdade para pagar a faculdade, enfim, né, porque meus pais não tinham condição de me bancar mais, né, assim, Sim. Mestrados e fora, enfim, não tinha, seria alguma alternativa eu passar no concurso mesmo, essa era a minha meta. E aí eu fui para São Paulo e esse amigo, enfim, acabou me falando que tinha uma entrevista, eu fiz um trabalho para ele, e ele me indicou para uma entrevista na JWT, com o diretor de operações lá, e ele falou, eles estão procurando uma advogada. Eu falei, mas tu tá maluco? Vim pra São Paulo pra passar 10 dias, eu tava com uma malinha de mão. Só que daí eu fui pra essa entrevista de peito aberto, e nessa entrevista, eu me dei conta na entrevista que ele tava me comprando. E eu me dei conta que eu tava me vendendo. E logo ele me contratou. E ele perguntou pra mim, foi muito... essa história do inglês, né, que depois vai linkar com a história do Canadá. A última pergunta que eu pensei assim, cara, eu preciso desconvencer esse cara a me contratar, porque eu tô vendo que vai terminar já errado isso aqui, eu não vou saber o que fazer com isso aqui. E aí ele falou pra mim assim, e o teu inglês, Eliana? Só faltou te perguntar isso. Eu falei, que ótima pergunta. Eu não tenho inglês, meu inglês é inexistente.
como assim? Todo mundo tem um pouco de inglês. Eu disse, pois é, tu vê, eu tenho essa qualidade, essa característica, peculiaridade que eu tenho. Porque todo mundo sabe um pouco de inglês, né? E eu não sei nada. Ele dizia, não, tu vai aprender, né? Porque tu vai aprender, né? E eu pensava, cara, mas eu tenho 26 anos. Tu vê? Nunca. E ele, não, mas tu vai aprender, porque aqui a gente trabalha, né, enfim, com a Thomson de vários outros países. E eu saí de lá. Na sexta-feira, dia 9 de março de 2007, eu fui contratada para trabalhar na Thomson. E nem procurou por isso, né? Detalhe. Não procurei, não tinha como, não sabia. Eu não tinha carteira de trabalho, porque como meu plano não era trabalhar em empresa, eu não tinha carteira de trabalho. Então, literalmente, sábado de manhã, eu fui na Sé, sozinha, pela primeira vez, peguei metrô, sozinha, fazer minha carteira de trabalho. E aí tu entrou nessa empresa e como que ficou o teu plano de ser promotora? Então, foi maravilhosamente rompido. Quando aquilo aconteceu, eu pensei comigo assim, ó, eu não tenho grana, não tenho com quem contar na vida, assim, sei lá, pra ter os bens de consumo que uma pessoa de 26 anos poderia ter, né? Eu não tinha computador ainda, porque a gente tá falando de uma época, né, gente, sem iPhone, sem Cara, smartphone. quando a minha mãe, olha eu me entregando, eu lembro quando a minha mãe comprou um computador pra casa a primeira vez, tipo, ela pegou um financiamento que o Banco do Brasil dava pra os professores comprarem computadores. Isso. Minha mãe também, para os professores. O Olívio Dutra, governador do Rio Grande do Sul, deu um financiamento pra gente comprar no ano 2000. Enfim, aí eu pensei, eu vou trabalhar 3 meses. Durante o estágio probatório, eu decido. E eu tinha um concurso da Procuradoria-Geral da República. Eu peço demissão, volto em julho. Minha vida toda tá tudo certo, né? Trabalhei esses 3 meses, pego essa grana e esse é o plano. Tá, então tá, fechou. Mas não falei nada pra ninguém, só falei pra minha mãe, né? Enfim. Sim. E aí foi isso, foi lindo, assim, porque não existia direito de mídia, depois eu acabei fazendo uma pós na GV, e aí eu fazia tudo, né? Fazia contrato com grandes celebridades, aí eu, enfim, música. Sim. Foi nesse período que tu conheceu o teu marido. O meu marido, exatamente, foi lá que eu conheci o Lins. E o Lins também, bizonhamente, ele é advogado formado na USP, em Direito, que saiu da faculdade e acabou indo pra SPM, virou publicitário, redator, ele é premiado em Cannes, o Lins é maravilhoso. Porque o Lins vai fazer parte da nossa, né, migração pra fora do Brasil, né? Exato. Aí, ali eu acabei indo pra outra empresa, trabalhei na Mix TV, rádio, fui advogada de grandes corporações de mídia. Ou seja, o plano dos 3 meses, tipo assim... Foi embora. Mas, enfim, teve um momento em que eu pedi demissão, que eu não aguentei. Eu falei, quer saber, essa vida de São Paulo, essas prioridades das pessoas aqui, isso aqui tá tudo errado, né? Enfim, né? Eu lia Sêneca já desde adolescente, eu já sabia que o tempo, né? Filosofia pura, Galeano, aquilo em São Paulo era comer pelas entranhas, assim. Eu tava servindo ao capitalismo puro, aquelas pessoas adoecidas, assim, eu comecei a ficar, gente... E isso tu tinha 26 quando tu mudou pra São Paulo, eu sei que tu mudou pro Canadá com 29, certo? Vamos falar um pouco dessa mudança, quando tu conheceu o teu marido, tipo assim, vocês falavam em morar fora? Tipo, isso era uma coisa que tu tinha vontade de fazer? E quando surgiu a oportunidade para ele, como que vocês tomaram essa decisão? Eu isoladamente estudei italiano e tenho cidadania italiana e tal, e eu estudei italiano na faculdade. Sempre teve cidadania italiana? Eu fiz cidadania italiana no ano 2000. A gente fez um baita de um trabalho na vida lá pra conseguir eu e minha irmã dinheiro pra poder pagar advogada. Na época, olha só, que como a gente era visionária. A gente era pobre, mas a gente era visionária. E aí a gente fez. Então, em 2008, eu consegui meu passaporte, mas já estava encaminhada. Sim. E o que acontece foi que eu sempre tive um sonho de trabalhar na ONU, na FAO, e a sede da FAO era em Roma. Então, a minha vontade de morar fora, ela era total Europa. Ela nunca seria North America, não tava no meu target, não tinha. Na verdade, a minha vida, eu fracassei em todos os meus planos. Todos, assim. Eu não tinha, né, não tava na minha meta, assim, casar e tal. E a gente, quando a gente se encontrou, eu e o Lins, eu fiquei sabendo, ele também estudou italiano, e o Lins, ele estudou inglês sempre. Mas também vem de uma família que simplesmente só o pai trabalhava, os pais deles já são bem mais velhos, super também sem grana, mas investiram total com bolsa, estudou, porque ele tinha essa coisa do inglês, ele pensava muito em morar fora, nunca teve condições por causa de grana antes. A gente começou a pensar, de repente vamos pra Londres, e aí começou um processo, quando a gente tava junto já, de Londres, de surgir a possibilidade de ir pra Londres. E aí, porque o Lins, por ser publicitário, ele voltava tarde pra casa. E isso começou a me deixar muito, muito furiosa, assim, por essa coisa
essa retirada da vida pessoal, essa coisa espírita, que em São Paulo é uma entidade espírita chamada vida pessoal, né? Porque em São Paulo, tipo, tu fala da tua vida pessoal, é sério que tu tem mãe, que tu tem esposa, tipo, a tua esposa pode estar tendo um AVC, mas tu tem que continuar na reunião linda e maravilhosa, porque senão, né, tu não é uma boa funcionária, né? Teve um dia que eu fui fazer risoto e eu não acreditava, né, nesse grau de sabe, serviência, assim, né, aquilo ao sistema. E aí eu falava, tu tá vindo? Eles, eu tô indo em tal hora, eu tô indo em tantas horas. Eu falei, isto é um risoto. Eu preciso saber que horas eu chego em casa pra colocar o risoto. Olha, Tem que fazer e servir. E aí foi muito engraçado, ele chegou tarde em casa e a gente falou, cara, não tá dando isso, né? É um desrespeito. Falou, quer saber, vamos entrar na história das entrevistas lá e migrar. Eu dizia, eu vou pros bunda branca lá, eu dizia pro Lins, né? E foi isso aí, a Londres estava quase rolando, daí teve aquela crise em 2008, deu aquela brecada nos nossos planos, e eu mesmo, Headhunter, falou, não, tem no Canadá, tem em Toronto e tudo mais. E foi muito assim, tem uma entrevista com a BBDO em Toronto. E aí o Lins fez as entrevistas. Sabe quando não dá tempo? A minha irmã, olha que coincidência, em 2008 tinha ido morar em Montreal. Diferente de mim, entende? Que tava indo pra uma aventura, pra qualquer aventura. Sim. Tava que nem a Moana, assim, empurrando meu barquinho pro mar. E aonde eu parasse a minha ilha, eu ia fazer aquilo. Minha irmã não, ela tava determinada a ir pra Montreal pra ser aquela imigrante que migra, né? E eu nunca na minha vida pensei, isso me dava calafrio, pensar em fazer processo de imigração e tal. Foi uma entrevista, 2 entrevistas, daqui a pouco o Lins falou, eles vão nos pagar a passagem pra gente ir pra Toronto pra apresentar uma campanha fictícia. Eu resolvi de um visto pra eles, de um dia pro outro, assim. Deu certo, rápido, eles foram, apresentaram. E o Lins falou, eles me disseram well done. E eu digo, e aí? O que isso significa? E ele, well done. E eu dizia, what the heck, meu filho? Eu não falava what the heck, porque eu ainda não falava what the heck. Aí ele foi contratado e tal, e a gente foi levado no tapete do Aladdin, como eu conto, assim, entendeu? Para as pessoas entenderem. Sabe o tapete do Aladdin? Senta no tapete do Aladdin e é levado. Quando tem os advogados todos por trás, eles iam mandando a documentação toda, quando tudo estava pronto, a gente ficou esperando meio que... Daí eu, né, minha alma assim, como a alma de aventura completa, eu me sinto super bem. Eu não preciso pesquisar tudo. Eu conheci pessoas no Canadá que estavam há 2, 3 anos fazendo pesquisa em que mercado elas iam comprar. Mas é surpresa. Tu não tem vontade de ter surpresa, de que a vida te surpreenda e a pessoa não. E eu não tinha Facebook, eu não tinha rede social. Que pra muitas pessoas, nossa, como que tu pode não ter rede social? Né? Vai pra Toronto agora ficar sozinha lá. Porque daí o Lins... Então, assim, de fato foi isso. O Lins saiu de São Paulo como redator, copywriter lá, e chega em Toronto como copywriter. E ele é super aclamado quando ele chega. Ele dupla, né? The Brazilians e tal. E eu, né, em contrapartida, fui pra um tempo pra mim. Eu não tava querendo desesperadamente aprender inglês, desesperadamente, saber tudo sobre, né? Tu tava muito confortável, tipo, em deixar a tua carreira e ir pra esse desconhecido, tipo assim, vou ver o que tem nesse Canadá. Exatamente, porque assim, vou te dizer, o que eu pensava? Eu fiz toda a minha trajetória sozinha, né? Por quem eu sou, pela minha cabeça, pelo meu discernimento, né? Eu fiz muita terapia, eu já tava bem individuada quando fui pra Toronto. O primeiro choque migratório que eu tive foi São Paulo, não foi Toronto. Pra mim, Toronto foi uma pena, sabe quando uma peninha assim passa no teu rosto? Foi uma delicadeza pra mim, comparado com São Paulo. Porque São Paulo, embora, né, é Brasil, a tua língua e tudo, eu não sabia que eu vivia num aquário, né, do Rio Grande do Sul, aquela coisa. Então, quando eu caí, né, Narciso acha feio que não é espelho ali, tudo era muito bruto, né, e eu vivia na beira, né, vendo o pôr do sol na beira do rio, em Porto Alegre. Então, eu tinha umas rotinas, né? Tinha umas coisas que eu tinha em Porto Alegre que eram muito identitárias, assim, né? E aí, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu senti muita falta. E, ao mesmo tempo, uma liberdade imensa, né? É o mundo todo, né? Como diz Caetano. Sim. São Paulo é o mundo todo. Então, São Paulo é uma cidade muito adulta, ela te ensina muito, assim, né? Então, Toronto foi uma coisa assim, tipo, nada pode ser pior que São Paulo. Entende? Nada pode ser pior que uma cidade de 11 milhões de pessoas, onde a sensação que eu tinha era que tava todo mundo dormindo, assim. Eu olhava em São Paulo, os autômatos. Quando eu fui pra Toronto, a sensação que eu tive foi que eu aterrissei numa cidade de praia. Pros torontianos, eles achavam que pra gente era um choque chegar no Canadá. Porque, como é que vocês estão aqui? Como é que tá sendo choque? E eu digo, tá sendo um choque mesmo. Porque essa brisa do lago Ontario, aqui, o Ontario Lake, era uma brisa maravilhosa. E é uma cidade, né, de 2, 3 milhões de habitantes.
super espraiada, assim, né, que tem residências, né, e os centros, né, então assim, no centro tu vê aquela coisa de downtown mesmo, de prédios altos e tal, tem a CN Tower ali na beira do lago, que dá um respiro enorme, mas os bairros são todos muito espraiados, assim, né, muito mais baixos, tem parque em cada esquina, em cada bairro. O Lynn saía do trabalho 5 da tarde, que pro canadense é o horário que se para de trabalhar, né, o Canadá é um estado de bem-estar social, foi uma coisa do tipo, uau, tu é autorizada a viver, né, das 9 às 5, é das 9 às 5 mesmo, né, não tem a joy que a gente vê nos europeus, assim, essa coisa durante o dia, né? Tipo, a pessoa que vê aqui em Portugal, tu vê na Espanha, tu vê que tem essa coisa de tomar vinho e de almoçar e de todo mundo trocar. E a diferença do porquê Europa é Europa, né? Tem essa outra questão cultural e mais humana, Sim. né? E a minha vida, ela é interior, ela é muito cheia, sabe, Laura? Eu tenho vários ídolos, assim. E o Thoreau, que ele escreveu Walden, o Henry Thoreau, o americano, ele escreveu, né? E ele é um filósofo e eu amo a história dele, né? Ele se recolhe numa cota pra viver por um tempo. E esses caras, eles se deram esse direito, sabe? De ficar 2 anos lendo. Lendo. Aí eu falei, gente, esse pessoal se deu esse direito, né? Tipo, o Lins tá trabalhando, pagando as contas. E eu, em São Paulo, teve um momento em que o Lins saiu do emprego e ficou sem trabalho. O que foi maravilhoso pra mim, pra amansar o meu discurso, né? De que jamais na vida eu dependeria de homem. Eu tive a sensação quando ele perdeu o trabalho lá e ele ficou 2 meses sem trabalho, muito boa, assim, deu prover a casa, sabe? Tipo, não te preocupa. A mãe dele tava com câncer na época. Eu falei pra ele, vai pra Jundiaí, cuida da tua mãe. Tipo, eu tinha uma poupança, sabe? Tipo, eu era super organizada financeiramente ali. E foi uma super confiança, assim, que a gente teve desde o início com a questão da grana, sabe? Porque é uma coisa, né, que no casal é importante ali. Sim. Essas definições, ainda mais quando tu vira imigrante, porque tu tem os momentos, né, que tu não tem como mais pegar esse discurso de dizer, eu nunca vou depender. E às vezes tu migra, cara, e cada um tem o seu tempo ali, né? Até tu aprender a língua, Então eu me dei um tempo, assim, eu sabia que eu tinha que aprender a língua, ia demorar um tempo até eu aprender a língua, ia demorar um tempo até eu conhecer a cultura, E eu te digo isso porque, né, obviamente eu já tinha ali muitas amigas e tal, e eu via muito como as mulheres agiam num lugar de muito ressentimento, assim, e ao mesmo tempo não autorizadas a sentir prazer. A gente não é autorizada a sentir prazer, né? Então elas diziam, não, mas a gente vai almoçar num restaurante italiano, né? Os guris lá trabalhando. Aí eu ficava, o quê? What? Não, vou sentar, vou tomar um vinho, no meio da tarde, assim, eu não tô trabalhando não, mas eu tô aqui, ele só tá aqui por causa minha, porque eu que tô aqui arrumando a casa, eu que tô, né? Ainda que a gente lavava louça, fazia obviamente todas as questões da casa juntos, né? E desde sempre, muito antes de ter filho, sempre nós dois juntos. Porque quando a gente sai do Brasil, a gente sai do esquema Casa Grande Senzala, né? A gente sai do esquema onde há serviços pra uma vida que tu sabe, né? Não tem faxineira na tua casa, nem uma vez por semana, nem... Enfim, toda aquela vida do Brasil que todo mundo take for granted, não existe. Mas nunca eu ficava naquele lugar daquelas... Muitas mulheres ficaram, mas eu vou limpar a casa, eu vou fazer tal coisa, né? Porque ele que tá trabalhando. Eu disse, eu não vim aqui pra ser escrava latina, amor, entendeu? Eu vim aqui pra cuidar da minha vida, do meu prazer. Todos os dias eu saía pra ir no parque, eu andava no parque de manhã cedo já pra mim. Só tava nos meus mergulhos, eu lia tudo que eu queria e eu ia pros cafés e eu escrevia e tu não tinha pressa de tipo, figuring out o que ia ser o teu próximo passo? Eu jogava tarô pra descobrir. Eu ficava muito nessa... Porque é muito filosófico mesmo, profundo. Eu sou escorpiana, assim, eu sou super... E óbvio que eu ficava, né, angustiada para um caralho. Mas eu escrevia, eu tinha um blog desde 2008 que eu escrevo. Eu tinha um blog, então o meu subterfúgio era o blog. Então eu escrevia todo dia. Eu achava uma foto, escrevia. E não era um diário, assim, né? A alimentação do blog, pra mim, era o meu trabalho. E na verdade era isso, tipo, pra alimentar a minha cabeça e escrever. Então todo dia eu escrevia. Como é até hoje. Sim, Foi isso, eu vivi esse tempo, durante esse tempo eu tinha muita angústia e eu falava delas, entende? Eu encaro essas sombras assim, tu entende? Não era sobre negar a angústia, era falar muito da angústia. Sim. Era falar muito da angústia. Mas eu sentia um sopro de alma de que eu estava vivendo alguma coisa, eu não sabia que algo estava acontecendo. E foram 2 anos, assim, até a gente vir pra Itália, eles me pediram em casamento, aí foi engraçado, porque a gente não era casado ainda, a gente só morava junto. O Canadá aceita, diferente dos Estados Unidos.
ele aceita união estável. E aí a gente acabou indo pra Itália numas férias ali, nos primeiros 7 meses, ele me pediu em casamento, e eu digo, então vamos casar no Brasil. E aí o resto do ano eu comecei a trabalhar. Eu já fotografava, né? Então eu comecei a trabalhar, eu falei, vou fazer dinheiro com fotografia. Eu fiquei amiga da dona de um café perto de casa, e eu pensei, eu vou trabalhar nesse café. Ela viajou e ela me convidou para trabalhar no café. Eu falei, então eu vou fazer dinheiro. Eu entendi a questão, né? Sempre estudando inglês ali, eu fiz curso na Universidade de Toronto. Eu fiz várias coisas, eu fiz vários pequenos trampos, assim, entendeu? E isso super ocupava meu dia, minha cabeça, né? Não era uma coisa de ficar parada no sofá olhando pra parede, né? Mas não era esse fazer do LinkedIn, assim, do tipo, procurar um emprego formal e tal. Eu vendia meus quadros, eu comecei a enquadrar meus quadros, fiz exposição lá em 3 lugares. Cara, tu não tava só pensando e escrevendo. Fez muita coisa no também. início, os primeiros meses foram mais só de pensar e escrever, e no paralelo é tudo isso, porque a minha vida é muito dinâmica, e sempre eu trabalho como isso. Então, eu não gostava de dizer assim, eu sou fotógrafa profissional, então agora fazer um curso de fotografia, eu quero que todo mundo me veja só como fotógrafa. Eu nunca gostei dessa de me colocar nessa limitação, né? Definir é limitar, né? Então, eu não queria me definir, assim. Me sentia... Entendi. Eu quero te perguntar desses teus feitos de escrever 2 livros e ter criado esses cursos que tu criou, né? Porque depois tu virou mãe, tu tem 2 filhos, uma menina e um menino. E também a tua mentoria. Como que surgiu isso? E quando, e por quê, e como é que veio o insight de tu descobrir, tipo, então eu não vou mais... Porque tu saiu de um mundo corporativo, né? Sei lá, talvez teria espaço pra te ter encontrado um trabalho nessa área, se fosse em Toronto ou em Portugal, mas não foi isso que tu fez. Então, como... Eu sei que a tua vida não é linear, que não tem um start e um ending, mas dá um insight pra gente, assim, de como que esses processos aconteceram e como que tu se descobriu, tipo, talvez eu vá fazer isso aqui. E eu vou até fazer uma observação aqui, quando me falou no começo. Eu queria ser promotora porque eu queria ajudar as mulheres, não sei o quê, nananã. Bom, o objetivo, o teu objetivo era ajudar as mulheres. Acho que esse objetivo foi atingido. Não foi da maneira que tu esperava. Exatamente. Aí tu matou toda a charada. Tu fez a costura já, pronto, já podemos se despedir. Daí não é isso. É isso, Laura, exatamente isso. É assim que eu me sinto completamente realizada, assim. E aí tu vai dizer, mas tu tem garantias nisso que tu faz? Porque é o meu trabalho diário, a Jornada da Heroína, né? A Jornada da Heroína, ela é uma mentoria individual que é baseada em mitologia, biografia humana. É como se eu fizesse a leitura da tua história, né? Tu me manda a tua biografia. Daí as mulheres perguntam muito pra mim, que história? Eu digo a história da tua vida. Mas aí a pessoa me manda a história dela e a gente olha, é como se fosse uma compultura biográfica. E eu pego a Her Story, que é a história da mulher, né? Eu pego a Her Story, eu pego a biografia humana e todos esses temas que eu me aprofundo e que eu trago para esse caldeirão cultural, entende? É a arte de relacionar, na verdade. Eu acho que eu me sinto essa pessoa que é a arte de relacionar. E eu tenho uma transpercepção, eu sinto as pessoas muito assim. E as mulheres saem da jornada, às vezes de 2 horas sempre, né? E mulheres, assim, eu já fiz mais de 3.000 jornadas da heroína, eu já trabalho 4 anos com isso. Várias vezes quando eu tento deixar de fazer, gente, eu vou dar uma folga agora, vou parar. Enche a agenda nos 3 meses seguintes, sabe? Eu não... E eu não faço propaganda disso. Eu tenho um Instagram ali, né? Maternity Livre, que acabou virando um Instagram, que não é um Instagram de maternidade, eu vou chegar ali, vou contar pra vocês. Com essa história do, não, tem que ter um nicho. E eu digo, eu não quero me definir. Mas ao mesmo tempo, a maternidade foi um definido, né? Foi uma virada muito forte na minha vida, né? E, enfim, a Jornada Heroína, ela me realiza nesse lugar, assim, é muito incrível. E é isso, na verdade. Todos os meus projetos, eles partem de uma coisa muito orgânica. Não foi nada assim, sabe, como o marketing digital manda, assim. Tipo, senta, pega um tema, não sei o que, faz isso, faz um curso, começa a fazer vídeos. Foi totalmente o oposto desse mundo. Foi totalmente isso. Foi eu ter transformado a minha vida, o meu viver, no meu trabalho. O Bob Dylan, ele fala, né? Não tem nada melhor que tu possa fazer pelas pessoas a não ser inspirá-las. Como que ela nasceu? Como que ela surgiu? Vou te contar.
Antes de tudo ali, 2010 foi quando eu cheguei no Canadá, 2011 trabalhei como fotógrafa basicamente, vendendo fotos, mais focada na fotografia. 2012 eu engravidei da Luna, não tava pensando em engravidar, não tava querendo. Pelas 20 semanas de gravidez que eu falei, cara, tem um bebê aqui, deixa eu entender como é que isso vai acontecer, como é que esse bebê vai nascer. E o parto da Luna, a preparação para o parto da Luna foi uma grande virada na minha vida também. Porque, enfim, eu odeio injeção, eu odeio ficar amarrada, eu odeio ficar controlada. Eu sabia que eu não queria ser cortada. Se existe parto orgásmico, eu vou ter. Se alguém teve, eu vou ter. Então vamos ver como é que é. Então eu sou profunda, assim, eu gosto de estudar as coisas. Por quê que o parto, como sendo uma coisa fisiológica, sendo a única maneira da humanidade chegar na Terra, por que o parto agora é doloroso e antigamente não era? E aí eu fui estudar, li mais de 12 livros. E disso, né, hypnobirthing, fui atrás do hypnobirthing e tal, e tive um parto da Luna. Eu adicionei esse curso de hypnobirthing que eu fiz, e tive um parto incrível, assim. E quando eu tive esse parto, e quando tu tem um parto, assim, um parto natural, de poucas horas, que te traz muita, muita potência, eu entendi por que o patriarcado do mundo não usa medicina baseada em evidência no parto, eu entendi por que as mulheres não são informadas, nem a se informarem de verdade para entender qual é o cerne da questão ali. Eu entendi tudo, na verdade, né? Porque parir é sexual, tá envolvendo a nossa sexualidade, mas na verdade envolve esse hormônio incrível, né? A ocitocina e o coquetel do amor que é liberado na hora que tu pare assim, te dá uma força tão grande, e de compartilhar essa sabedoria com outras mulheres, porque tu fica se sentindo assim, não é possível. Isso, né? A forma de nascer impacta o mundo. E impacta o teu puerpério, que vai impactar na maternidade dessa criança. Essa criança vai ser um adulto um dia. Nós estamos aqui enfrentando uma guerra, né? Exatamente por isso. Se a gente não parar pra pensar, né? A neurociência já diz, a primeira infância é a coisa mais importante. Todas as tuas crenças, todas as sinapses, as estradinhas que vão ser feitas, né? Do teu emocional, e que tu vai agir como adulto durante a vida toda, são pavimentadas na tua infância. Né? A infância é o lugar que tu vai voltar muitas e muitas vezes durante toda a tua vida, querendo ou não. E eu fui pro escafandro, assim, eu falei, a violência toda que chegou nas mulheres e chegou aqui, vai parar aqui, eu vou pegar esse bebê e vou proteger esse bebê dentro desse lugar de poder, não do lugar de submissão, sabe? Tipo, eu quero proteger pra ela ficar intocável, como uma rosinha intocável, não. Pra que ela tenha amor primário, porque sem amor primário não há liberdade. E se só eu tô aqui, disponível pra essa criança, se eu estiver aqui exercendo a minha criança, que não foi maternada decentemente, eu vou transmitir pra essa criança toda, né? E não vai rolar, porque essa criança não vai ter vó, não vai ter vô junto, né? Meus pais são maravilhosos e sempre vão visitar a gente, mas eles moram lá, continuam morando em Alegrete, né? E aí foi essa decisão que eu tomei e tal. E nisso o Lins trabalhando, né? Corporação, aquela coisa linda, ganhando prêmio lá. E o Lins a empresa, enfim, mandou a sede até pra Nova York. E eu já tava pressentindo, porque eu tenho essa coisa do mistério, né? Do grande mistério, da intuição. Eu cheguei em janeiro, guria. Falei pra ele, não tá acontecendo nada na agência? Não. Fevereiro, não tá acontecendo nada na agência. E ele, Eliana, tu quer que me demitam pra gente poder viajar? E eu falei, não, primeiro que é óbvio que eu quero. E né, deixa acontecer naturalmente. Eu já tava fazendo minhas mandigas, né? Tipo, eu já tava enchendo a casa de mapa. O Lins, em abril, a empresa fechou. O Lins voltou pra casa apavorado. Fechou a empresa. A gente tá aqui, né? A gente tava com visto de trabalho vinculado à empresa. Então, o meu visto vinculado a ele, desesperado. Só que isso era em abril, tá? Em fevereiro, a gente tinha encaminhado o PR, né? Toda a documentação do cartão de residência permanente. Sim. Então, isso, uma vez encaminhado, pelo menos no Canadá, o procedimento uma vez encaminhado essa papelada e eles aceite, tendo aceite, já tá tudo certo. É só uma questão de esperar um ano. E o Lins, desesperado, falou, não, eu vou amanhã mesmo, vou procurar emprego em outro lugar, porque a gente não pode ficar sem visto. E eu olhei pra ele e falei assim, meu amor, tu não vai a lugar nenhum. Nós vamos celebrar. A gente tem uma criança de 1 ano e 2 meses dormindo a soneca dela. Agora, nós vamos criar juntos essa criança. Uns 10 dias ali, Laura, que eu dizia pro Lins, toma um vinhozinho, vamos conversar. Mas, na verdade, minha lua em virgem, minha filha. Eu já tava com tudo programado. Eu pensei, eu vou vender esse sofá eu compro a passagem pra Londres. Minha cabeça já tinha todos os planos. Já tinha falado com todas as minhas amigas que moravam na Europa. E eu já tava pronta pra um sabático. Tipo, a gente vai jogar uma bomba ninja nesse apartamento. Na verdade, uma bomba ninja, né, como eu brinco, mas é só móveis, né? Móveis usados, porque tu tá... Sim. Móveis da IKEA, né? E que... móveis usados. As pessoas ficam... vocês vão vender tudo que vocês têm. Eu dizia, amada, não. Não, porque tudo que a gente tem é a gente. Depois de muita resistência, ele entendeu. E ele entrou no barco. E eu falava, não te preocupa. Porque daqui, a hora que vier o PR, a gente volta pra cá. E tu vai voltar ganhando muito mais do que tu saiu. Eu volto com a Luna pra cá. Em 2 dias, Lins, a gente arruma um apartamento, porque a gente conhece tudo aqui.
né? Se a gente chegou aqui sem conhecer nada, 2 dias a gente arruma um apartamento, a nossa vida volta à normose em 2 tempos. E foi o que aconteceu. A gente tirou um ano sabático daí. E vocês juntaram esse dinheiro pro sabático, tipo, Não, basicamente... gata, não juntamos. A não gente juntaram, não juntou. vocês pegaram o dinheiro deixa eu te vendendo contar. tudo. O dinheiro... Não, a gente pegou o dinheiro vendendo as coisas do apartamento e o dinheiro da rescisão que eles iam pagar, porque eles demitiram ele, que era os próximos 5 meses, eles iam pagar um salário. Pra mim, era esse o dinheiro que a gente tinha, entendeu? Quando a gente se deu conta que, pela lei lá, ele não ia ter nem direito ao seguro-desemprego, porque ele tinha que estar able to work. Quando a gente entendeu isso, gata, eu falei pro Lins, não, essa é a prova que a gente queria. Porque ele pagou um imposto altíssimo pro seguro-desemprego, né? O Canadá, né, tu paga imposto assim, 40%. E aí, toda vez lá descontado. Daí eu falei, gente, mas tem alguma coisa muito errada. Como é que tu não tem direito ao seguro-desemprego? E aí, quando a gente foi ver com o advogado, de fato, não tinha. Por quê? Porque tu tem que estar habilitado a trabalhar. Mas, na verdade, como a empresa né, cortou, enfim, todo mundo, tu ficou sem visto de trabalho. E eu falei, não faz sentido nenhum isso. Porque tu, né, tu dá conta que a gente vai ter que ficar... Aí tu tem que ficar vinculado à empresa, sabe? Tu fica, né, devendo à empresa, né, 2 anos. Não sei se pra quem não é familiarizado com o processo migratório, é isso, né, a gente fica meio escravo do visto. E, de fato, o visto acabou, o PR, né, que é a liberação, porque com o Permanent Resident Card, tu pode trabalhar em qualquer coisa, né. Daí tu não precisaria de sponsorship nenhum, daí tu simplesmente poderia entrar em qualquer vaga de emprego, sem justificar, fazer o LMO, mandar pro Ministério do Trabalho, né. E eu falei pra ele, não, a gente tem muitos amigos na Europa, tinha amigas na França, amigas em Londres, Berlim. Falei, nós vamos realizar o sonho, nós vamos passar um verão na Europa, que eu sempre sonhei, porque a gente sempre sonhou. E vamos ver como é que a vida é, sem a pressa das férias, sem a loucura do mundo. Vamos cuidar da Luna, ela nunca mais vai voltar a ter menos de 2 anos. E eu disse pra ele, a gente vai pagar aluguel, em vez de a gente pagar aluguel, né, a gente ficou na casa de uma amiga quase um mês em Londres. A gente ficou um mês na França, ficou um tempão na casa de uma amiga que ela me disse, né, a casa vai ficar vazia, nós vamos viajar, fiquem aqui, era no norte da França. Aí eu disse pro Lins, né, a gente tem um apartamento no norte da França, e eles, eu tenho certeza que tu não vai querer ficar no norte da França, eu te conheço, tu não vai querer ficar na Bretanha, toda a França ali. Eu disse, não, vamos pra lá. Eu peguei e fiz botei Aix-en-Provence, que era o meu sonho, né, que era as lavandas. Lembra do sonho que eu tive em fevereiro? Aí eu coloquei e mostrei pra eles, falei aqui, ó. O meu sonho tá a menos de 10 horas daqui. Eu nasci no Alegrete. Tudo ficava a menos de 10 horas. Tudo ficava mais de 10 horas do Alegrete. Entendeu? Então, assim, pra mim, 10 horas, meu bem, não é nada. A gente aluga um carro qualquer, um trator, qualquer coisa. Eu dirijo qualquer coisa, Lins. Porque ele só dirige carro automático, né, o Lins? Lá no Canadá, assim. Daí ele tava dizendo, cara, Eliana, não vai gastar mais dinheiro, a gente não sabe quanto a gente vai gastar, blá, blá, blá. Nossa, daí eu só patrola, assim, né? Vamos. E a gente foi, alugou um carro, botou a Luna dentro, cara. A Luna tinha. Então a gente maternou a Luna dentro dos ritmos dela. A única fidelidade que a gente tinha ali era em manter a Luna, né, dentro do ritmo do dia dela. Que era a soneca dela, o parquinho dela, e andar ao ar livre pela cidade. A gente levava o carrinho, quando ela estava com sono, ela ia pro carrinho, dormia no carrinho. A gente estacionava num lugar. Fomos vivendo uma vida muito diferente, né, do que a gente estava vivendo só nós dois. É um gás de autoestima que te dá, de estima por si mesmo, que tu não compra na farmácia, sabe? O sabático a gente fez e foi em 2014. Então, a gente foi Côte d'Azur, sul da França todo. Aí a gente voltou pro Carcassonne e teve muitas coisas até a gente voltar pro Brasil. Ficou um tempo no Brasil, eu cheguei no Brasil e uma editora me procurou e tal, e eu tava com a história do livro na minha cabeça. Uma amiga, que era jornalista, falou pra mim, ela disse, Eliana, tu tem um livro pronto. Cara, essas crônicas que tu escreve são maravilhosas, tem um livro, tem que publicar. E aí eu procurei uma editora, nesse sabático, olha só que loucura, se não tivesse acontecido. Talvez eu não tivesse meus livros, né? Fiz um acordo com a editora no final de 2014. Em 2015, janeiro, fevereiro, ali veio de fato o PR, e a gente voltou pro Canadá. E o Lins voltou, fez uma entrevista com o Headhunter achou a vaga, e voltou ganhando, de fato, muito mais que ganhava. Foi tudo como tu tinha dito. Voltamos pro Canadá, morando num bairro melhor ainda, que a gente já morava bem. A gente pensava assim, a gente vai ser punido por essa ousadia, sabe? De ter quebrado com o sistema. Em algum momento vai cair, sabe aquela sensação que, como diz o meme, né? Trauma de infância, meu amor. A gente sempre pensar que quando a gente ousa ser feliz ou fazer alguma coisa muito fora do roteiro,
É trauma de infância, né? Eu li isso esses Trauma. dias. Ai, sabe essa sensação que você, quando tá dando tudo Exato. certo e você acha que vai Isso. dar errado? Isso é trauma de infância. Assim, olha que interessante. Exato, Tá bom. trauma. É uma crença, é verdade, né? Uma crença católica, né? Judaico-cristã, assim, da Sim. culpa, do tipo, como é que tu Aham. ousou ser tão feliz, sair do sistema, nananã, e aí tu não tá na miséria, morando embaixo da ponte, né? Tu saiu da corrida dos ratos e agora tu vai me dizer que tu vai usufruir de alguma coisa? Não pode, Sim. né? E aí foi muito engraçado, porque essa coisa de desejar, sabe, Laura? Porque eu dizia pra ele assim, ó, diz pra empresa pra eles pagarem a passagem. Aí o Lins Caveliana, tu já não, tipo, já é demais eu conseguir emprego. Eu digo, não, pra ti já é demais conseguir um emprego nas condições. A empresa não tem noção de que a gente tirou um sabático, a empresa não tem noção de que a gente tá nesse lugar da culpa cristã. Pra empresa, eles são protestantes lá, lembra que eles só estão, o dinheiro é o Deus deles. Só tu manda esse e-mail. E se eles O não não, tu puderem, já o Red tem, Hunter né? vai dizer, não, tu já tem. Cara, na hora, manda um e-mail pro Red Hunter, ah, claro, a empresa disse que ok. Então, vamos. Bom, voltamos pra Toronto, vida normótica, eu com a Luna de novo, só pensei, né? O que vai ser da minha vida esse ano? E eu lancei esse livro em 2015, fui pro Brasil, eu e a Luna, com 3 anos ela tinha. E esse livro, em 2016, ganhou finalista, foi finalista de um prêmio, do Esse é Prêmio o Agis. Moscas Esse no é o Labirinto? Moscas, Tá. o amarelinho, o Moscas no amarelinho. Labirinto. Que tá esgotado, que agora eu vou relançar uma edição turbinada maravilhosa dele. Ele esgotou 4 edições desse livro. Em 2016 eu trabalhava também como fotógrafa, tinha publicado livro, já vendia meus livros, continuava com a história do blog. E em 2016 eu tive uma perda gestacional ali, a gente foi para umas férias aqui na Europa, voltamos, e eu comecei a sentir muito a necessidade de parir um projeto novo, assim. E aí foi muito louco, porque eu perdi um bebê e eu pensei, tá, então eu vou parir outra coisa. E aí daí quando eu achei um nome, porque eu não queria me enquadrar nos perfis maternos, não era para dar dica de maternidade, não era para dar dica, até aí eu não tinha curso nenhum, eu não fazia dinheiro com meu servir, não tinha nada, tá? Quando me veio o nome Maternity Livre, porque daí era livre, tipo, pra ser tudo, as pessoas não Sim. sabem, né? Era pra ser uma piada, porque não existe maternidade livre, obviamente. Mulher nenhuma é livre no mundo, né? Nesse mundo patriarcal que a gente vive. E ali eu comecei a escrever as falas da Luna, e vinha as coisas, tinha os textos. E eu ainda não transformava os meus textos do blog no Instagram. Eu não tinha feito essa transferência. Quando eu fiz isso, daí subiu e eu crescia organicamente, assim. E aí, em 2016, a gente foi pro Brasil no final do ano. E aí o Apollo foi feito de uma maneira muito, muito clássica, sabe? Aquela palavrinha de 4 letras, assim, que faz bebês, faz coisas muito, muito, muito radicais, assim como bebês. O Apollo foi feito de um jeito muito, muito louco, porque a gente estava no Rio de Janeiro e tal, não imaginava. Mas a Luna já sabia, porque minha filha tem uns acessos espirituais muito loucos, assim. Ela dizia, mamãe, tem um bebê na tua barriga. Eu falava, minha filha, não tô nem mexendo com essas coisas. Fica tranquila, que olha, tu já é trauma suficiente, a mamãe, tu tá com 4 anos, fica tranquila. E ela dizia, mamãe, mas é que eu sei. E aí, quando eu cheguei eu passei o ano novo, virada Rio de Janeiro, e dia 2 eu estava em Toronto, na neve, aterrissada, grávida. Super grávida. Porque eu achava que eu tava com dengue. Na verdade, eu tive uns acessos de febre. Sabe que eu e tive dor no uma corpo. amiga também que engravidou, tipo assim, não tava planejando, né? Mas aconteceu do mesmo jeito, óbvio, como os nenéns acontecem. E ela também, porque eu tô super mal, porque eu fui no médico, não sei o que, não sei o que, é a mesma coisa. E aí tava o quê? Grávida. Exatamente. No primeiro momento, eu fiquei muito mal. E muito mal, assim. Falei, não é possível que eu vá voltar para um estágio... É aquela tristeza que te dá por saber que tu vai ter que dar Sabe quando tu enxerga, assim, do tipo... Tu não vai conseguir. Tu não quer isso. Não é que não tinha nada a ver com bebê, mas assim, tu não quer um puerpério igual. Tu não quer uma vida igual. E aí eu falei assim, não. Daí eu comecei a conversar com o Lin sobre isso. Eu falei, olha, uma tristeza profunda me batendo aqui. Eu tenho certeza que não tem a ver com uma nova vida que vem, mas ao mesmo tempo com uma vida que a gente precisa mudar. E pra gente viver essa vida. E é aterrorizante, né? Porque a gente vai ter que se arriscar. Tu imagina? O que a gente fez contando de trás pra frente, a historinha, né? Vista daqui pra lá. Não. Depois que deu tudo certo, ele é maravilhoso. Nesse momento já me deu o link na gravidez do Apollo, que eu tinha que trazer a vida, o falar sobre parto. Então eu comecei a reunir mulheres em Toronto pra falar sobre parto e fazer consultorias por Skype. Daí quando surgiram os stories, olha só que loucura. Eu pensei, cara, essa mídia é pra mim. Porque eu sou muito aleatória, né? Como tu pode ver. Eu faço muitas coisas, minha casa tem muitos livros. Então eu comecei a indicar livros, eu comecei a fazer fotos de livros, eu fazia videozinho do café, da paisagem, eu colocava música. E ali eu comecei a falar nos stories mais, né? E muitas mulheres vieram assim, nossa,
Nossa, tipo, esses insights e tal, da vida que eu sempre... Muita gente começou, tu não faz essa consultoria de parto sobre a vida? E aí eu falei, sobre a vida? E ela, não, faz terapia há muito tempo, mas eu tô precisando tomar coragem pra uma coisa, mas ninguém entende isso e tal. E aí eu te vendo todo o movimento que tu fez, Só que daí eu tava com a Apollo na teta, literalmente, e eu já tava assim, não, então, né, é a minha hora. Eu já não tava mais pensando assim, ó, eu tô conversando com uma amiga aqui, uma amiga de uma amiga que quer um conselho, eu vou ficar 5 horas aqui. E aí eu cobrei pelo meu tempo e dei o nome de bate-papo filosófico na época. E aí, em 2018, a gente tinha decidido, eu e o Lins, fazer essa transição. Mais uma vez, totalmente se jogando de paraquedas. Aí, sem dinheiro nenhum mesmo, no sentido de... A gente pensou assim, cara, a gente tinha uma grana, sei lá, não sei quantos $1.000 no banco, mas assim, daria pra pagar 3 primeiros aluguéis em Lisboa, as passagens, e é isso, vamos. Eu conversei com uma guria que eu nunca tinha tido em Lisboa, tá? Nunca tinha estado em Lisboa. Só que daí aqui tinha o fator da língua, né? Porque o Lins era ou inglês e eu queria o sol. Eu ouvia muito uma voz dizendo pra eu levar o Apollo pro mar. Eu cumpri com esse processo dentro de mim. Tipo, a gente vai ter o passaporte canadense. As crianças já nascem lá com o passaporte canadense. Mas agora eu vou realizar o meu sonho. Só que as pessoas diziam, cara, mas é muito cedo, né? Tu tá no puerpério, tu tá com um bebê de 5 meses. E eu falei, vai ser agora. Porque eu pensava assim, se tiver que dar errado... ou aquele errado socialmente, não vai ter dado errado com as minhas crianças, porque a Luna estava no kindergarten ainda, mas ao mesmo tempo ela estaria com a gente, que é o que é melhor para uma criança estar com pai e mãe e estar no mundo. Não existe, né? Então eu pensava, bom, né, o que as crianças precisam na primeira infância é presença e mundo, né? E tal, e liberdade, enfim, segurança. Foi esse o risco, entendeu? Que a gente tomou. Mais uma vez pensando, olha, qualquer coisa, a gente volta pro Canadá. Só que daí, nesse momento que a gente veio pra cá, eu já tava mais atuante como fotógrafa lá em Toronto, no final. Né? O Lins saiu da agência daí e a gente pegou um avião e veio pra cá. Em fevereiro de 2018. Por quê? Porque Lisboa tava num boom econômico na época. Eu tenho os passaportes italiano e o Lins daí podia fazer agrupamento rápido e tal. E o Lins podia dar recibo verde lá, não sei o quê, pra poder trabalhar em agência de publicidade aqui. Por causa de tudo dar errado na minha vida, eu podia ainda, né, encaminhar a minha OAB, que eu já tenho, que eu pago, enfim, lá, trazer pra cá e virar advogada aqui. Então a gente tinha algumas janelas, entende? Tô sendo bem honesta contigo, assim, todas as janelas que a gente tinha. E eu pensei, cara, eu vou fazer dinheiro com foto, porque daí eu tinha 4.000 seguidores no Instagram. E eu fiz muito leitinho das crianças nos primeiros 2 anos, 1 ano ali, no mínimo, de fotos em Lisboa. Então eu tenho um Instagram chamado Fotos em Lisboa. Daí, enfim, o curso de parto eu já continuava com workshops. Aí eu resolvi que eu ia ir pra Montreal filmar com a minha irmã, convidei ela pra participar do curso. Ela é enfermeira com mestrado, doutorado em medicina e tal. Porque nesse processo da cidadania a gente teve que voltar pro Canadá umas 2 vezes. Pros amigos do Canadá, eu tava sendo a mais louca do mundo. No sentido de que a gente encaminhou a cidadania, mas ia ter que voltar 2 vezes pra gastar dinheiro, aspas, pra fazer a prova de política e ciência e tal, lá. Prova de história do país e tal, e depois o juramento à rainha. E pra mim, tava tudo na minha cabeça armado de que eu aproveitaria esses momentos pra fazer jornada, foto, entendeu? Sim. Então, foi isso, foi assim, que eu vim pra cá, eu já comecei a trabalhar com a jornada heroína, já fazia presencial, muita jornada presencial. O Lins fez vários freelas aqui e se propôs a cuidar do Apollo, como eu cuidei da Luna. O Lins lançou um livro agora, inclusive, que chama Que Homem. Que Homem. É maravilhoso e é escrito para os homens mesmo. Como se fosse curso de marido, sabe? Uma tiração de sarro, assim, curso de esposa. Foi a grande virada na nossa vida, assim. Porque daí o meu ressentimento de ter sido, né, a grande e única cuidadora da Luna foi diluindo, né? A gente vai viver assim, com os freelas, com o teu trabalho, com uns livros. Aí o Afeto Revolution eu lancei, que também é uma junção de crônicas que eu lancei em 2020. O curso de parto foi final de 2019, que é um parto pra chamar de meu. Enfim, tem bastante links aqui que a gente pode deixar no final. Sim, com certeza. Mas é isso, eu deixo, né, todo o meu trabalho passa por mim. Então é isso, eu transformei a minha vida no meu trabalho, assim, e a inspiração toda e é mais ou menos assim, se eu deixasse de viver, eu deixaria de trabalhar. E tu consegue fazer aquilo que tu sempre quis fazer, né, que é ajudar as mulheres. Eu vou deixar na descrição do podcast os teus links para quem quiser conferir mais da tua trajetória. Tem vários destaques lá no Instagram.
da Eliana mostrando mais essa trajetória migratória, porque é muita coisa em 12 anos, não ia dar pra gente cobrir em uma hora, menos de uma hora. Queria te agradecer por compartilhar contigo um pouco da tua história, da tua visão de mundo e espero que tenha inspirado quem tá escutando a gente. E acho que o que mais destaca pra mim, escutando, é realmente uma coragem de dar o passo, porque vocês fizeram muitas coisas sem ter aquelas coisas garantidas e planejadas e perfeitinhas que muita gente quer. E não existe só um jeito de viver a vida. Não existe, né? O migrar manso ego, tu falou, né? Que eu dizia, né? No Moscas no Labirinto tem essa crônica, né? O caminho no incerto, migrar a manso ego. Migrar te tira, né, o teu tapete daquilo que tu imaginava que era o mundo, né? Aquilo que o Amir Klink fala, né? Viajar é preciso porque tu precisa sair dessa coisa do que eu pensava sobre e ir lá ver o que é, né? Então a gente é muito viajante, assim, tipo, a gente não quer ver o que a gente achava que a gente ia ver. A gente quer ir lá ver o que a gente tá vendo lá, né? E viajar pra mim não é só fazer um turismo, de ir lá, comer nos restaurantes que alguém marcou, ou ir nos lugares. Pra mim tem toda uma coisa de perceber a história por baixo dos meus pés e trazendo essa ideia de que para os meus filhos só vai ficar o modo como a gente escolheu viver. Para as crianças se apaixonarem pela vida e protegerem a vida, a gente tem que mostrar a vida para elas. A gente não pode, né, colocar elas do berço que tem grade, para um carro que tem grade, para uma escola que tem grade, sabe? E depois pedir para que elas sejam criativas. Elas não vão ser criativas assim. Elas vão ser obedientes àquele sistema, né? Sim. Então, é isso que eu não quero que meus filhos sejam. Muito obrigada. Obrigada, Laura, por ter dado teu tempinho. Mandem mensagens falando o que vocês escutaram. E é isso, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.